Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Eu sou o Thiago Souza, um dos fundadores do Corrida Perfeita, e estou aqui também com meu cofundador e sócio André Ascar, mais um episódio do Corrida Perfeita. E temos um convidado ultra especial hoje, o Renan Máximo, que é membro da nossa equipe há muitos anos já, e quase um dos membros fundadores, nosso designer, nosso Severino, desenrola em muitas coisas para a gente. Seja muito bem-vindo, Renan. Mas Obrigado, peraí. Ultra? Você já é ultra, Renan? Então, eu não gosto muito do título, assim, Alguém colocado... falou em ultra aqui? Ultra especial, porra. Especial. Pô, Eu fiz menção a outra maratona, mas já que você trouxe a deixa, fica à vontade. Eu acho que eu me sinto mais à vontade com ultra especial, como elogio, né, como reconhecimento, do que com, talvez, a distância sendo colocado assim como uma definição, né, de algo. Mas massa, falar que prazer estar aqui com vocês pela primeira vez do lado da frente da câmera, né? Porque acabo participando das produções aí na parte de design, a gente está junto já, acho que é 7 anos. É isso, né? Acho que eu não sei, não tô contando, velho. Quase 8, vai fazer 8 no final desse ano. Sou ruim de conta, tô ruim para contar até a minha idade, cara. Mas é isso, massa estar aqui com vocês, poder falar de corrida e tô super à vontade e super feliz de estar aqui. A gente já tem uma relação longa, né? Então acho que o papo vai ser bom. E esse episódio é um oferecimento da meia do corredor da Lupo Esporte. Nós recebemos essas meias aqui para testar. André e eu fizemos teste, já soltamos vídeos falando sobre essa meia. Produto incrível. A Lupo acertou em cheio, meia perfeita para o corredor. Você quer conhecer mais, saber mais? Clique no link que está na descrição do nosso episódio também para você adquirir a sua. E também tem um cupom de desconto para você aproveitar. E quiser saber mais sobre ela, nós temos os conteúdos que já estão no nosso canal do YouTube, explicando detalhes dessa meia que é incrível. Conhece lá. E se você não conhece muito bem o Corrida Perfeita ainda, muito mais do que uma plataforma de conteúdos nas mais diversas mídias que nós temos na internet, nós somos um verdadeiro hub digital que oferece diversas soluções para você alcançar a sua corrida perfeita. E a nossa principal solução hoje é o nosso clube online de treinos. Nesse clube você tem uma metodologia completa para você ter acompanhamento de verdade na sua jornada, acompanhamento que te leva a mais saúde, resultados e prazer, tudo de forma equilibrada. Então nós temos um trabalho que envolve, além das planilhas de treino de corrida, um acompanhamento de treinadores reais para te dar suporte em todos os nossos planos, temos treino de força específico para a corrida, temos orientações técnicas, enfim, temos tudo que você precisa para correr com saúde acima de tudo. Nós já ajudamos mais de 17 mil pessoas nessa jornada aí nos últimos anos e queremos ajudar você também a conquistar grandes resultados com prazer e saúde na corrida. Quer saber mais? Clica no link que vai estar na descrição e conheça o Clube Corrida Perfeita. Mas, enfim, a ideia aqui é a gente falar de trilha, né, Renan? Falar como a corrida de trilha aí transformou sua vida, sua relação com a corrida. Andrei está aqui também, que tem, não, apesar de não treinar só para trilha, né, mas tem uma vasta experiência aí em corridas de montanha também, desafios aí bem longos. Então, esse papo aqui é para a gente, inclusive, trazer esclarecimentos, sugestões, insights, caminhos para quem está pensando também, né, em arriscar mais na trilha aí, investir na trilha. E o Renan é um cara que tem compartilhado muito nas redes aí, né? O pessoal pode seguir o @Renan Máximo, Máximo, né? Porque ele é o máximo, não é o sobrenome dele mesmo, mas ele é o máximo também. Sigam o Renan, ele compartilha muito conteúdo legal e da vivência dele na trilha. A gente vai deixar na descrição também do episódio. Enfim, a ideia aqui é a gente compartilhar, né? Compartilhar muita informação útil para quem tem pensado em ter uma nova experiência com corrida, ou de repente está querendo iniciar pelas trilhas, né, seu Renan? Mas eu já queria aproveitar aqui esse começo, antes da gente dar o start de fato inicial aqui no nosso tema, trazendo aqui para o nosso podcast, que nós temos o objetivo agora, desde semana passada, voltá-lo a ter semanalmente, contar um pouquinho da nossa rotina nos últimos dias, como é que foi, né? Como é que estão os treinos. Então, Renan, começando por você, nosso convidado, você está treinando para o que agora? E como é que foi a sua última semana de treino? Conseguiu treinar? Teve desafios que impediram? Como é que foi? Cara, no final de semana agora, que acabou de passar, né? Eu tive em Arraial do Cabo para correr a WTR, uma prova que eu estou fazendo todas as etapas, né? Esse ano, fiz o ano passado também. Fui lá fazer uma distância média, são 21 quilômetros essa prova. Então, a semana que antecedeu foi uma semana de treinos, assim, mais leves, né? Mas sem nenhum problema, consegui fazer tudo direitinho. Aquele pré-prova, né? Então, a gente tira um pouco o pé para chegar inteiro na prova. A viagem é um pouco longa, né? Acho que o que mais me cansou essa semana foi isso. Dá 600 quilômetros daqui, fui dirigindo, voltei. Mas tudo maravilhoso. Oi?
Cansa mais que correr, né? Muito mais, muito mais. Até a gente tava brincando, teve um pessoal que tava lá com a gente, que correu a prova curta, acho que eram 7, né? O pessoal, pô, rodei 500, rodei 800 para correr 7, né? E a gente faz essas coisas mesmo, né? Eu não faço não, velho. Eu sempre penso nesse negócio aí, já que eu vou lá, vamos logo na prova mais longa, né? Vamos aproveitar a ficha, velho. Tá É de doido. 3 dígitos, né? Pô, vocês estão doidos, velho. Fazer uma viagem à toa assim, velho. Bater lá, fazer 7. 7 eu faço no quintal ali, pô. Se é pra correr longe, vamos fazer muito, né? Fazer valer a pena. Sim, mas o que rolou comigo essa semana, acho que vale a pena compartilhar, é que voltei bem de viagem. Segunda-feira normal, trabalhando, terça. Pô, quarta-feira já senti uma gripe que fazia muito tempo que eu não ficava mal, assim, né? Acho que combinação da virada de tempo aqui em São Paulo, viagem a gente acaba não comendo tão bem, né? Não descansando tanto, ar-condicionado no carro, não sei. É multifatorial, mas essa semana eu nem treinei. Até estava combinando com o Andrei da gente ir pra pista. Não rolou, preferi me Certeza. recuperar aqui. Você pegou essa gripe aí, foi de saudade, moleque. Pode ser, eu acho que é um Mas sintoma. um dos sintomas, isso agrava muito a sua saúde, imunidade baixa. Mas um Eu ponto positivo que eu acho que é prefiro. interessante você também compartilhar com a galera, né, o pessoal que está correndo, é porque que você também tem buscado fazer provas mais curtas esse ano, porque ano passado você fez provas mais longas. Por que Sim. viajar 600 quilômetros para fazer uma prova curta? É só para ter que bater o ponto lá? Ou ter uma linha de pensamento? Sim, na verdade a gente ajustou, né, junto com o meu treinador, que é o Marcos, até mandar um abraço para ele, em breve ele vai estar aqui com a gente. Já teve outras vezes, né? Acho que próximos episódios aí. Semana que vem. Semana que vem já. A gente ajustou isso para que eu possa fazer uma prova que serve como preparação para outras também, já que eu estou inscrito nessas provas todas, né? E é uma oportunidade massa de estar correndo num terreno de trilha, né? Até algo que acho que bem interessante a gente falar depois, mas eu moro na cidade, né? Tô aqui em Osasco, cara. Lógico, dá para eu me deslocar aqui uma horinha para lá e para cá, pegar uma trilha, mas na realidade do dia a dia não é isso, né? A gente acaba tendo que treinar aqui nos intervalos de trabalho e tal. Então, a maioria dos meus treinos, tirando os longos, são na rua. Então, ter a oportunidade de correr uma prova, usando toda a estrutura da prova, estando lá num terreno que tem tudo a ver com o que eu almejo, né? Performar hoje. Enfim, fazer força, né? Porque é outra motivação você fazer uma prova forte, sendo uma prova, né? No treino, às vezes a gente não tem tanto estímulo para isso. E aí, eu abaixando um pouquinho a distância, essa prova ela tem uma distância a mais do que essa que eu tenho feito esse ano. Mas nessa distância menor, eu consigo fazer ela com mais intensidade, né? Não prejudico, digamos assim, todo o meu plano de treinamento do mês inteiro. Eu não desconfiguro tudo isso por conta dessas provas, né? E ele tá tudo encaixado para fazer a prova-alvo do ano, que é o TMB de novo lá em Paraty, que é uma prova mais longa, né? Onde eu vou ter que ter mais resistência, enfim. Então, diferente do ano passado, eu tenho feito provas mais curtas, digamos, né? Em comparação com essa minha prova-alvo, que são 58 quilômetros, mas eu tenho feito esses 21 com intensidade maior. Eu acabo me preservando mais, né? Tô inteiro para treinar na semana seguinte, e, enfim, tem funcionado melhor assim. Uma coisa que é bom pontuar, Thiago, que a gente teve uma experiência, eu e o Renan, a gente esteve junto lá na Tutã, né? Eu corri o 100, o Renan foi para os 21, né, Renan? Que eu tinha até puxado ele para falar, vamos 42 logo, né? Que a gente já vai pro churrasco depois, mas ele preferiu ir nos 21, que era o Dei sorte, programado hein? dele. Porque eu falo brincando, né? Vamos lá, vamos aproveitar a ficha, 600 quilômetros para correr e tudo mais. Mas fazer provas curtas na trilha é muito importante. É quase como no triatlon também. Que por vezes as pessoas veem ali, pô, já que eu tô ali, vou fazer mais, vou fazer um negócio mais longo. Mas é que se torna perigoso. Conta pra gente o que você viu lá das pessoas que, nessas distâncias, que não chega a ser no 100, né? Mas também nos 21, e até mesmo a galera dos 42, pouco preparados, porque o que é a situação de estar na trilha, você tem que ter essa preparação que é diferente de uma situação da rua, né? Quais são os cuidados que você ainda vê as pessoas que estão começando, que elas cometem e vão para provas mais longas? Porque lá na Tutã foi um Deus nos acuda. Até falei com o organizador, foram mais de 70 salvamentos, que na verdade não havia necessidade de salvamento. Mas contem um pouco dessa entrada na trilha, dessa percepção. Será que eu vou para o longo logo? Será que eu faço curto? O que você sentiu e o que você vê com a galera que está correndo aí? Cara, perfeito. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidamente, gente, para quem está começando, se tivesse ficar na mesma página, né? A corrida de trilha, principalmente as grandes provas, tem as ultra
né? As ultraprovas, ultramaratonas. E aí, quando a gente está falando de ultra, são provas de 100 quilômetros, né? Prova de 70, 60 e até mais. Qualquer e aí, coisa acima de 42. Qualquer coisa acima de 42. Então, eles estão se referindo a provas de 21, de 30, como provas curtas, nesse contexto, tá bom? Para você, talvez seja uma prova longa aí que está nos ouvindo. Mas, Sim. Renato, tá contigo. Sim. Cara, muito bom esse ponto, porque, especificamente falando dessa prova que a gente teve lá junto, tiveram diversos problemas, né? Particulares da organização da prova e tal. Mas também tem a questão de você, às vezes, por estar no ambiente de trilha, acho que não dá para você trabalhar num limite, talvez, da sua preparação. Não é nem da preparação, ou da falta de preparação, né? Igual a gente faz no asfalto. Então, por exemplo, eu já tive talvez um cartão de visitas bem legal, há uns 3, 4 anos atrás, quando eu fui correr a Indomit, que foi minha primeira prova de trilha mesmo. O André tava comigo. O André lembra bem dessa. Dividimos aquele pasto. Pois é, cara. É assim, fui com a expectativa, eu tinha bastante noção, né? Por já correr há algum tempo, por trabalhar com corrida, por estar em contato com bastante gente que tem essa consciência, né, do que é correr. Eu tinha noção de que eu ia fazer 21 lá, muito mais lento, né? Pelo ganho de altimetria, pelo terreno, pela falta de experiência, muito mais lento do que eu faria no asfalto. Eu tinha meia maratona naquela época para 1h50, né? 1h40 e pouco. Só que chegou lá, cara, choveu muito, né? Acho que quem teve nessa prova aí, é uma prova grande, né, pra galera da trilha, acho que foi inesquecível, assim. Choveu o dia inteiro, no dia anterior, choveu na madrugada toda, e, cara, eu simplesmente não conseguia ficar em pé. Foi isso. Eu fui lá, larguei para os 21, na expectativa de talvez demorar 3 horas, demorei quase 6, né? Então foi cãibra, não levei comida suficiente, não parava em pé, cara. Teve uma hora que eu só queria sumir dali, assim. Então, assim, dali pra frente... E um helicóptero pra te puxar. Pois é. Eu não acreditava, assim, porque, por exemplo, eram lugares que eram retos, eram lugares onde eu poderia desenvolver alguma coisa, né? Eu tava preocupado com a altimetria, e nem foi o problema a altimetria, foi o problema ficar em pé mesmo. Então, dali pra frente, eu já entendi logo de cara o seguinte, eu tenho que ter uma sobra, digamos assim, de preparo, né? Eu tenho que ter alguns preparos que talvez que não sejam simplesmente só sobre corrida, né? Não é só você ter fôlego, né? Eu preciso estar preparado para que se algo aconteça, eu seja minimamente autossuficiente, porque eu tô no meio do mato, né? E assim, acho que a palavra-chave é essa, né? É aprender a ser autossuficiente, porque você tem que saber calcular, se der algum problema, você tem que saber se virar, né, cara? Não é levantar o braço e chamar a ambulância, que não vai ter ambulância para chegar. Eu dei o exemplo da Indomit, mas que é uma prova muito bem organizada, né? Que teve todo esse problema do terreno, do clima, que pode acontecer, mas não teve nenhum outro problema, né? Mas você pode estar numa prova que não tenha tanta assistência, né? E a gente que tem que se preocupar, cara, a gente que tá se colocando ali, né, nessa situação. Então, pô, primeiro eu, né, já vou pensar em mim. Então, pô, vou levar uma comidinha a mais, vou levar meu kit de primeiros socorros, né, tipo assim, que a prova já pede, mas não vou levar só para carregar, né, vou levar pensando nele mesmo. E mais do que isso, vou ter que exercitar, talvez, uma coisa que é a mais difícil hoje, né, exercitar o nosso ego, né, do tipo assim, eu posso fazer lá 42? Pô, no limite eu posso, mas será que eu devo? Será que não é melhor eu dar um passinho para trás, né? Ter uma humildade, né, também, de entender isso. Aí eu entro num papo filosófico contigo, porque às vezes o 42, esse ego, né, da gente falar que a gente é ultramaratonista, às vezes é um desejo de fazer mais por você mesmo, né, de você se provar, e às vezes você não precisa falar para os outros que eu sou ultra, ou sei lá o que, eu sou maratonista. Então pode haver também esse desejo intrínseco de que, meu irmão, vou lá ver de qual é o que eu posso fazer. E aí, às vezes, tu entra no ego, entra na autoconfiança exagerada, de que eu posso tudo, eu consigo tudo, eu vou lá me testar, eu já fiz 42 para abaixo de 3 horas, então vou fazer 42 no mato tranquilo, porque a capacidade física você tem para realizar a prova, mas muitas vezes você não tem a capacidade psicológica de realizar a prova. Porque esse é o grande ponto de você dominar o terreno, que o terreno vai se apresentar para você na hora que você pisar no chão. Porque pode chover, pode estar seco, e a trilha tem disso de mudar o terreno. Então, a prática constante em ambiente no qual você vai fazer é fundamental, porque ela vai trazer também essa consciência que você falou sobre eu preciso ter uma comida a mais, eu preciso ser autossuficiente.
E os treinos sozinhos, específicos, vão te trazer isso, né, dentro do mato, para você aprender a lidar. Porque, por vezes, o que a gente vê, muitas vezes, né, é a galera pulando do asfalto para a trilha sem essa preparação específica, apenas com a preparação, digamos, fisiológica para fazer o negócio. E não tem a cabeça para lidar com a trilha, porque 21 na trilha, por vezes, dobra o tempo que você faz do tempo que você está na trilha. E às vezes o cara fica calculando 21 por 21, vou comer a cada 6 quilômetros. 6 quilômetros na trilha, dependendo da inclinação e do terreno, podem pode durar demorar 1 hora e muito. meia, 2 horas, sacou? E o seu corpo não entende de distância, ele entende tempo. E Tempo, a né? alimentação tem que ser em torno disso. Tem várias especificidades para estudar. E Tem. como é que você vem estudando, cara, as provas que você quer fazer? De onde é que vem o seu desejo para realizar as provas? Para dar um insight para a galera sobre quais provas escolher, para onde começar, que tipo de treino. Cara, isso é muito legal pelo seguinte. Eu, como corredor de rua, né, digamos assim, acho que a gente não deixa de ser a maioria, né, corredor de rua, porque acabo treinando na rua, surge uma prova em outra que a gente acaba fazendo, mas eu sou uma pessoa que lá atrás eu não tinha muito estímulo, nunca fui tão estimulado por provas, né? Eu sempre, mesmo depois de treinar de uma maneira estruturada e tal, eu fazia 1 ou 2 provas no ano, geralmente eram meia maratonas, assim, não era algo tão latente em mim, né? Tem muita gente que é muito motivado por prova, né? Tá sempre com uma prova ali. Hoje, eu já entendo que isso é muito bacana, né? Você ter esse objetivo ali definido ajuda tudo, né? Ajuda você ter um horizonte para olhar para que eu estou treinando, né? E até como eu estou treinando, que intensidade é essa, né? E eu acho que a trilha me conectou mais com isso, porque a gente está falando de lugares diferentes, né? Então, assim, são outras cidades, né? Geralmente. São outros terrenos, né? E tem a variação do próprio clima, né? Então, por exemplo, se eu estiver num lugar hoje com sol, pode ser que eu volte lá ano que vem, pode ter chovido, né? Isso no asfalto, lógico, você se molha, mas não faz tanta diferença quanto numa prova de trilha, isso muda totalmente o ambiente, né? Então, eu tenho conciliado essas escolhas pela experiência toda, né? Por estar num lugar legal, né? Porque no final das contas é uma viagem, né? Muitas das vezes eu consigo estar com outras pessoas, com pessoas que da minha família, amigos também que a gente combina de fazer as provas juntos. Então acaba que você vive esse ambiente por mais tempo, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu que estou em São Paulo, a gente pode acordar de manhã, vai ter X provas aí no final de semana, né? Que são legais também. Mas eu vou lá, corro e já almoço em casa, né? Na trilha não. Geralmente a gente se desloca e tal. Então eu tenho primeiro olhado para provas, algo que eu aprendi com você, inclusive, André. Eu quero fazer provas que eu tenha vontade de estar lá, né? Para naquele momento que eu estiver na prova, eu lembrar, pô, eu queria estar aqui. Então, assim, para mim, não vejo muito sentido fazer qualquer prova, né? Então, assim, eu procuro provas que me instiguem, né? Pode ser na distância, pode ser no lugar, pode ser até, vamos dizer assim, na marca da prova, né? Porque a gente também consome o que isso representa. Então, eu acabo não fazendo muitas provas no ano, mas eu gosto de estar em provas onde eu falo, sabe aquela hora que dá aquele bode no meio da corrida, assim, principalmente prova mais longa, que você fala assim, cara, não aguento Fui eu mais. que Você fala assim, não, escolhi pô, estar aqui, meu irmão. eu queria estar aqui, eu paguei para estar aqui, cara, vale a pena, eu vou pegar essa medalha no final, eu vou falar, pô, ó, que massa, tô aqui com a medalha, sabe? Senão fica uma coisa assim, meio despropositada, né? E você, cara, só vou fazer de qualquer jeito, né? Um ponto interessante, Renan, que eu lembro, que até na própria Tutã, que eu acho que foi onde você teve uma virada de chave, aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa sua virada de chave, dessa sua própria transição, que você corria por lazer, corria ali naquele negócio meio, tô aqui correndo pela saúde e tal. Aí lá na Tutã, que foi meus primeiros 100K de trilha, você fez os 21 no dia seguinte, você viu que estava perto e quase que subiu no pódio ali. E ali virou uma chave para você. Conta pra gente como é que foi essa transição daquele corredor de antes e do corredor depois. Cara, a gente tava lá nessa prova, o André já tinha corrido, né? Largada na sexta-feira, sexta pro sábado, e eu corria só no domingo, né? Os 21. E, cara, corri a prova, já era o segundo ano que eu corria lá, né? Então eu já conhecia ali. Não, foi o primeiro ano esse. Foi o primeiro ano. Mas enfim, fiz uma prova, por exemplo, que dava para eu ter feito mais de uma maneira mais bem feita, digamos, ou mais rápida, alguma coisa nesse sentido. E a hora que a gente chegou lá embaixo, a gente vendo
que horas que ia ser a premiação, o Andrei ficou em quinto geral, né, nessa prova. Pô, vamos arrumar as coisas, não sei o que lá. Cara, coisa que eu nunca tinha nem reparado tanto, fui olhar e tinha ficado em quarto na categoria. E assim, eu falei, pô, se eu tivesse feito uma forcinha a mais aqui, talvez eu podia ter ficado em terceiro, né? Levava um troféuzinho para casa, pelo menos era uma lembrança, né? E aí, no ano seguinte eu voltei lá e fiquei em segundo nessa categoria. Baixei uns 15 minutos nesse E como tempo. é que foi o processo do treinamento, né? Porque quando você almeja um pouco a mais de performance, até facilita o treino, ou não é? Facilita porque é o seguinte, acho que isso pode entrar numa coisa assim, que é bem interessante de a gente pensar até filosoficamente, de repente, né? Mas assim, se eu estou me propondo a fazer algo, por que não fazer esse algo de maneira bem feita, digamos, né? Enfim, dentro da minha... seu melhor potencial, né? Do meu melhor, né? Com a minha régua mesmo, assim. Então, por exemplo, você, além de ter essa prova que você vai lá completar, se você se coloca numa situação de que você quer completar bem, né? Ou chegar lá na sua melhor performance, aquele treino de tiro, de repente, que você ia afrouxar ali da metade pro final, você sabe por que tem que fazer aquele estímulo, né? Seu treinador te passou aquilo, e aí isso conecta com esse ir bem, né? Fazer o meu melhor lá no dia. Te traz um propósito, né? Traz aquela comida, às vezes, né? Que você fez um plano com a nutricionista, mas tá cheio de exceções, né? Toda hora. Talvez isso te lembre do tipo assim, cara, eu acho que eu nem quero tanto me desregrar aqui nisso, né? Não tô nem com tanta vontade de zoar, porque eu tô vendo que isso vai me entregar algo ali na frente, né? Então, acho que é muito diferente você se colocar por inteiro nas situações, né? Isso é algo que te puxa para se colocar numa entrega, né, mais sincera com as situações. Isso é desconectado, não tem a ver com uma obrigatoriedade também de provar nada para ninguém, enfim. Até porque um pódio depende muito de quem correu lá também com você, né? Às vezes você pode subir no pódio e fazer um tempo pior porque ninguém foi. Mas eu acho que faz sentido sim. Isso é interessante quando a gente vai falar de souvenirs, né? Porque exatamente são isso que são. Medalha, troféu, isso tudo é souvenir. E o que é souvenir? Souvenir vem do souvenir, do francês, né? Que é lembrança. Então são lembrancinhas do que você fez, do que você realizou, né? Essa conexão de que o seu treinamento, né, foi conectado com aquela medalha ali que você executou aquilo naquele propósito. Ou então aquele troféu, que aquele troféu te mostra que, porra, você se desempenhou bem, quais foram as dificuldades e as superações. Outro ponto importante, quando a gente faz esse tipo de proposta que você colocou aqui para a gente, de retardar a gratificação, a gente ainda trabalha na produção de dopamina no nosso cérebro, que assim a gente consegue modular melhor essa dopamina, que é algo que a gente tem um grande problema hoje em dia com os vídeos curtos e tudo mais, que é a dopamina em excesso e rápida, isso ainda desregula o nosso cérebro. Isso vai te trazendo uma normalidade, digamos assim, nessa produção desse bem-estar. Você não fica numa busca incessante de novas dopaminas, né? Isso ainda vai treinando o seu cérebro a você se conter, a dizer o não de acordo com o sim. Tanto que isso aí é pesquisa científica das antigas, se a criança que ia lá e negava um biscoito agora para pegar 3 biscoitos depois, né, de pesquisas psicológicas, ela conseguia ser um adulto melhor sucedido, né, na vida, porque por vezes a gente tem que aprender a falar muito mais o não do que o sim, né, durante a nossa vida, para a gente seguir no nosso rumo. Isso é o interessante de como que o esporte conecta, né, a gente trazendo esses pequenos propósitos que não dizem nada, querendo ou não, é tudo besteira, é tudo imaginação, ilusão, mas que fazem com que você possa se focar depois no que realmente importa na sua vida e conseguir dizer os nãos necessários para isso, né? Sim, sim. Eu sinto muito que essas ferramentas estão todas aí, né? A gente às vezes tem um olhar crítico para elas, na verdade a gente não tem um olhar crítico para elas, né? A gente pode até ter um olhar muito crítico para como elas estão sendo utilizadas ou qual o impacto que ela está tendo socialmente hoje, né? Mas todas essas ferramentas são excelentes ferramentas, né? Acho que depende muito da gente colocar isso dentro de um contexto, né? Que faça sentido, né? Algo que pode ser motivacional, pode ser também destruidor, né? Dependendo de como que a pessoa lida com aquilo, encara aquilo, né? Então, acho que essa fantasia que a gente mesmo cria com a gente, cara, ela acaba
sendo interessante, até ela acaba respingando, digamos assim, em vários aspectos da nossa vida, né? Sua vida profissional, sua vida familiar, né? E ao mesmo tempo também pode ser algo negativo, né? De repente, a forma que você encara as coisas, né? Esse peso, né? Dar um peso para as coisas é diferente de dar uma importância para as coisas, né? A gente pode dar importância para as coisas às vezes sem ter que dar um peso excessivo nelas, né? Geralmente, quando a gente dá importância e não dá peso, o resultado vem até melhor, né? Sim, isso é. Vai lá, Thiago, falar Renato, alguma coisa? aproveitar aí já que se ensejo e a gente entrar mais na seara da iniciação na trilha, né? O André já citou aí, você também já disse que você vivia aquele estilo mais tô correndo pela saúde, sem muito compromisso com provas, né? Fazia uma ou outra aí em São Paulo de 21K, eventualmente. Como é que foi primeiro essa virada de chave, né? Como é que foi esse start em relação à trilha? O que aconteceu? Como é que foi esse processo de se interessar por investir na trilha e entrar de cabeça? Olha, eu vinha E pode de falar a bastante... verdade, viu? Pode falar a Sim, verdade. eu vinha de bastante tempo... Aqui é só verdades. Eu vinha de bastante tempo correndo. Esses dias eu tive curiosidade de olhar. Esses dias não, acho que ano passado. Tive curiosidade de olhar quando que eu tinha minha primeira atividade lá registrada de corrida, assim. Acho que foi 2010. Então, assim, lógico, não tinha um plano de corrida. Eu simplesmente sabia que eu precisava me mexer, porque eu estava só bebendo e comendo, né? Não que eu não continue fazendo isso, mas eu precisava fazer alguma coisa. Então, nessas indas e... Além disso, né? Para ocupar um pouco mais de tempo. Achar o famoso equilíbrio, né? E aí, nesse tempo todo, eu tive momentos, por exemplo, que eu corria dessa forma totalmente despretensiosa, toda errada, digamos assim, né? Mas era o meu jeito de correr ali, só para me mexer. Acho que muita gente começa assim, né? A corrida é, sim, muito inclusiva, se a gente simplifica o ato de botar um pé depois do outro e se mexer, né? Aí depois tive momentos de treinar com algum objetivo, de ter alguma noção do que era tempo, até treinar de maneira estruturada, já tá trabalhando no Corrida Perfeita, que também mudou muita coisa para mim, né? E aí, cara, eu me vi depois disso, pedalei bastante e teve a pandemia, né? E nesse break, assim, no começo eu me mantive bem ativo, mas aos poucos também fui me desmotivando, não tinha nada para fazer, não tinha prova, não tinha sei lá o quê. E para mim essa volta a correr, né, a engatar um treinamento, eu tava sem nenhum almejando nada, assim. E aí o Farofa, cara. O Farofa e a Fê, eles estavam inscritos na Ultra Bertioga Maresias. Junto com, acho que até pela VS lá, assessoria do Vitor. Era um grupo lá, eles iam correr. Nossos, Farofa também já o Farofa trabalhou com a gente, a Fê também. E aí eles vinham, acho que foi o seguinte, essa prova estava marcada para antes, né, de fechar tudo. A assessoria lá deles não, né, do amigo do Vitor, tava com um grupo, vários grupos fechados, né, um revezamento. Essa prova é uma prova que tem 75 quilômetros, você pode correr ela se não me engano, em 6 pessoas, né, 3, dupla ou solo. Ela é aqui em São Paulo, né, no litoral, ela sai de Bertioga, vai até Maresias. Agora ela não vai até Maresias, mas vai ali perto, né, teve uma mudançazinha, prova bem bacana. E aí ele me falou, cara, tenho 2 inscrições, sei lá, das 3 dessa prova aqui, tô pilhado de ir, vou para São Paulo, a gente fica aí, dá um rolê e depois vai lá correr a prova. Aí eu falei, pô, venha para São Paulo, vamos dar um rolê, mas tem que correr mesmo essa prova? Ele, pô, vamos lá, né, tal. Falei, vamos, né? Fui ver os trechos da prova, era pouquinho. Como era para fazer em 6 pessoas lá, era tipo correr 12 quilômetros, assim. Mas eu tava sem treinar também nessa época, parado, né? Falei, vamos, 12 quilômetros eu consigo fazer. Se eu tiver que andar lá, uma hora eu chego, né? Na areia, né? Não sei como é que é e tal. E aí fizemos a prova e aí eu senti tudo isso que eu falei para vocês. O fato de ter me deslocado até lá. Borboletas no estômago e tudo Pô, mais. aí eu fui paixão com à primeira medo. vista. Eu fui com medo também, assim, um medinho bom, né? Do tipo assim, essa prova, ela tem uns pontinhos de apoio. Eu acho que hoje ela tem até mais do que tinha antes. Mas ela era para não ter. Então, tipo, aí eu tive que levar minha mochila, botar minha água, né? Pensar, pô, quanto será que eu vou tomar de água, né? Enfim, eu gostei dessa logística toda, assim, da parada, né? E eu sempre gostei também da trilha ali para caminhar, né? Para conhecer um lugar, para andar, estar na trilha, acampar, é algo que sempre me fez sentido, assim. E aí eu saí Parando dessa para prova... pensar, né, Renan? Só te interromper. Parando para pensar um pouco, você tem que pensar muito mais na prova. Você imagina muito mais a sua prova antes de executar ela do que quando você vai percorrer no asfalto.
Porque você não tem que calcular só o pace, né? Onde é que come, onde é que não come. Você tem que ver a altimetria, tem que ver chão, e você vai imaginando tudo que você tem que criar e realizar. Então a prova começa muito antes, né? Isso que eu ia falar, isso já faz parte, né? Então, assim, essa prova, então, também, ela tem uma característica diferente, que é você faz o seu próprio apoio, né? Várias provas de revezamento são assim. Então, por exemplo, a gente saiu com o carro, o que a gente fosse usar ali de comida já estava no carro. Então, a gente deixava uma pessoa num ponto, pegava o carro, ia esperar ela no outro ponto, onde ia ter um ponto de troca ali, que quem ia correr era outro. Então, assim, acabou se tornando esse todo muito interessante para mim. E, cara, eu fiz a prova, não fui tão mal quanto eu esperava ir, mas também não fui nada bem, assim, comparado com... Eu peguei um trecho super reto e areia bem durinha, batida, dava para ter desempenhado bem, mas isso também me serviu para me ligar o tanto que eu fiquei sem treinar durante a pandemia. Falei, cara, o que eu pensei? Pô, ele me chamou para uma oportunidade, assim, que a inscrição tava lá, o cara veio de Brasília para cá, a gente fez um rolê massa. Aí eu pensei assim, cara, eu quero voltar a treinar porque eu quero estar pronto para sempre que acontecer uma coisa legal como essa, eu poder ir. Porque se eu não tivesse, se eu tivesse muito zoado, ao ponto de falar assim, caraca, não aguento nem correr esses 12, sabe? Eu teria deixado de dar esse rolê todo. Então, assim, eu comecei a pensar no treinamento, fora essa coisa que eu tinha muito do asfalto do tempo, de baixar e tal, eu penso hoje do seguinte, essa coisa do endurance, de provas longas, eu quero estar sempre em movimento para que, cara, se você chegar e falar assim, Renan, cara, vamos viajar, vamos fazer um negócio massa, aqui tem uma prova animal, vai passar não sei aonde e tal, eu falo assim, cara, eu consigo ir. Talvez eu consiga ir para fazer força e fazer bem rápido, talvez eu consiga ir para ir médio, talvez eu consiga ir só para completar, né? Mas eu consigo estar lá, assim. Então, assim, acho que é estar pronto, né? Para viver, né? Para viver essas oportunidades, assim. Então, aí, poder, voltando, né? Já, né? Voltando. Você tem o poder. Sim, eu voltei dessa prova e falei, cara, praia é legal, vamos ano que vem, né? Lógico, a gente já volta de uma prova já querendo voltar, né? Imediatamente para mesmo ano que vem, né? Ano que vem a gente faz, inclusive a gente fez. Mas aí eu falei, pô, que provas são essas? São provas de trilha, provas de praia, né? Ali também tinha um trecho de passar ali pelos costões, assim, então tem trilha também. Eu acabei não fazendo esses trechos, mas tem. Então, eu falei, cara, vou treinar para trilha, qual que é a próxima? Perto daqui, já conhecia São Bento, foi quando eu me inscrevi na Indomit, fui tomar um chá de 6 horas lá, de montanha na lama, de 21 quilômetros. Mas dali para cá, eu venho muito motivado por isso, né? Motivado em estar treinando, porque eu sei o tamanho do desafio que eu tenho pela frente, né? Porque eu tenho provas que eu quero fazer, eu quero estar na trilha, né? Então, assim, tem um universo também bem característico da trilha, que é o seguinte, eu consigo notar hoje muito claramente a parte técnica, né, melhorando, assim. Então, por exemplo, descida. Subida eu nunca fui tão mal, né? Melhorei bastante, mas a descida principalmente, porque você vai pegando ali o jeito de como que você pisa, vai perdendo o medo de algumas coisas, né? Eu tive que melhorar e começar a dar atenção para algo que eu nunca tinha dado, que é os meus treinos de força, né? No começo, cara, eu já, logo de cara, já senti várias dores aí que eu tive que refazer o plano, né? De fazer treinos de força e levar a sério o fortalecimento, né? Então, não assim, é porque é magrinho que tá tudo certo. Né? Não, muito pelo contrário. E a trilha é o seguinte, ela equaliza muitas as pessoas, ao meu ver, assim. Não. Eu aí acho que eu vou ter que discordar com você. Eu posso estar ali de canela fina, mas sem a técnica. Então, assim, e aí eu pego um cara, às vezes, descendo, que é alguém que, sei lá, teve uma vivência até, de repente, da infância, não sei, ou de estar na trilha treinando mais tempo que eu, e eu passo o cara na subida, isso aconteceu nesse final de semana, e o cara na descida passa o carro. E aí eu passo o cara na subida e passo o carro. Eu falo, pô, tem que melhorar minha descida, né? Enfim, às vezes eu acho que se a gente coloca isso no universo da rua, tipo assim, ali é muito VO2, perna e treino, né? Tipo assim, pode acontecer uma coisa ali diferente, mas porque você pode estar num dia bom ou ruim, mas a coisa é mais exata. Na trilha pode acontecer de tudo. A escolha do terreno, né, a técnica em si, ela tem uma influência um pouco maior do que no asfalto. No asfalto fica muito a capacidade fisiológica ali e o controle de pace, né, que o cara vai fazendo. Você pode quebrar o cara no pace, o parceiro do lado, mas está ali. Agora, a questão de técnica, quem desce melhor, quem sobe melhor, quem se dá melhor no terreno, no outro, realmente isso você traz uma possibilidade maior
para quem não tem a mesma capacidade fisiológica. Eu só estava discordando ali porque na trilha, a pessoa magra para a pessoa pesada faz uma diferença danada. Não, Ainda mais quando você sobe mais e você desce mais. Toda a cara, diferença de altimetria, o peso vai fazer uma diferença. e, Tanto que um magrinho na trilha, cara, ele pode ter uma capacidade menor, uma técnica menor, e ele pode se dar melhor do que um cara mais pesado. e eu acho que eu até experimentei um pouco disso, assim, porque mesmo nesse começo, né, eu acho que eu só não tive mais dificuldade porque eu tenho facilidade, né? Então, rápido eu já tava bem leve, assim. Então, uma coisa acabou compensando a outra, né? Mas acho que, pô, a gente fugiu um pouco da pergunta, mas acho que foi isso, Thiago. Me devolveu bastante a vontade de treinar por querer estar bem nessas provas, né? E no final aí a gente acaba descobrindo ao redor disso muitas outras coisas, né? Na prática, né? Sim. Então, assim, no dia a dia, hoje, acho que eu posso falar facilmente que eu tô uns 3 anos e pouco com a planilha bem verdinha, assim, sabe? Que Legal. é algo que lá para trás eu nunca tinha chegado, acho que até uma regularidade tão grande, assim, né? E eu acho que talvez, assim, não que isso seja um super mérito da trilha, eu acho que isso é um encontro meu com algo que eu tava a fim de fazer. E que Um para as objetivo que você pessoas curte, né? pode ser outra coisa. Às vezes o cara tá, assim, numericamente muito focado em completar uma distância longa, porque realmente, né, a gente vive esse universo onde o número, às vezes o título ali, ele é importante demais, né? Então, assim, de repente, a pessoa se encontra numa distância curta, fazendo força, sendo mais rápido, né? Então, assim, acho que a corrida, ela já é muita coisa. Então, dentro da própria corrida, você vai encontrar, né, o que você gosta ali. E não precisa ser uma coisa só, pode ser várias, né? Ou você pode passar por fases, né? Eu estou correndo trilha, será que daqui a pouco eu não vou falar, cara, não, acho que eu preciso, agora eu quero estar mais rápido, quero correr uma major, que é algo que eu nunca fiz, entendeu? Então, acho que é se permitir questionar, né? Se autoexaminar, não se rotular e, assim, viver suas Tá etapas. pronto para o que der e vier, né, meu? Aham, O que for, 3 palitos. sim. Mas, Renan, era para falar a verdade, velho, porque você, no meio desse rolê, você não falou uma coisa também que é muito importante para você, né? Porque te traz um propósito, te traz também uma entrega maior, que é como você está se vendo hoje em dia com um certo influencer da corrida, não é mesmo? Sim, Você é o sim. cara com a melhor programação lá no Instagram, tem as Ah, melhores eu costumo edições levar de muito. vídeo e tudo mais, e vem trazendo historinhas para a galera. Isso também tem um peso nos seus Tem, treinos, na sua vida, porque isso integra com você. Você tem. se encontrou, e eu falei para você poder falar a verdade, você sentir à vontade, que você pode falar sobre a North Face, que você é um atleta de North Face, né, que faz o circuito WTR, mesmo não sendo de alto desempenho, mas pelo que você representa, né, na imagem do que eles acreditam e de como você vive o esporte, né? E como é que isso também impacta nas suas decisõões. Porque, Cara, querendo ou não, você se vê com uma certa visibilidade e uma certa sim, responsabilidade. sim. Na verdade, essa história toda ali de trás do Bertioga Maresias e tal, veio antes, né? Até aquela Indomit mesmo também. Eu acho que. Sim, Acho não. Esse rolê com o André Face deve ter uns 2 anos. Vai completar uns 2 anos esse ano, né? Mas antes disso, eu acho que estar vivendo algo que começou a parecer interessante de verdade para mim, né? Que é o rolê da trilha e das viagens e tal. Juntando isso com o background que eu já tenho de trabalho, né? Tipo, a gente faz isso aqui no Corrida Perfeita há muito tempo, né? Que é produzir conteúdo, edição de vídeo, algo que eu já sabia fazer. Hoje em dia unir ela tá, útil ao agradável. e ela tá mais fácil de fazer hoje do que foi lá atrás, né? Com todos os softwares que estão rolando. Ficou algo simples e viável, né? Hoje para todo mundo quase, né? Que está disposto ali editar um vídeo, né? Não é aquela coisa de abrir um software absurdo, né? 2 telas, nada. O celularzinho ali resolve. Então, assim, isso me deu um impulso de começar a movimentar a minha própria rede também, né? No início ali, por conta. Mas eu acho que fazendo uma análise assim bem mais aprofundada, eu acho que a gente se sente à vontade para compartilhar algo quando esse algo a gente É se de identifica verdade. com esse algo. Não se identifica com esse algo, por Verdadeiro. exemplo. É Eu verdadeiro. quero passar. Lógico que a gente está na rede passando uma imagem, né? Mas eu tenho que gostar dessa imagem, né? Porque, de repente, às vezes a gente não se reconhece na própria imagem que está passando, né?
E eu acho que, por exemplo, isso funcionou muito bem comigo, porque falar de corrida é algo que a gente já fala aqui, né? Eu vivo a corrida, até se eu parar de correr hoje, algo que está longe de acontecer, eu vou continuar vivendo a corrida no dia a dia, né? No nosso trabalho aqui. E isso eu sei que tem muita gente que daria muita coisa por isso, né? Por poder juntar algo que ama com aquilo que a gente chama de trabalho, né? Então eu tenho esse ponto. Aí eu tenho o ponto da trilha, né? Que foi assim, algo que eu estava com vontade de fazer e estava me sentindo bem fazendo, né? Então isso também é uma verdade, né? E o lance com a marca, quando a North Face, que é uma marca que eu já usava, né? Já comprava, e enfim, e tá vestindo essa marca também me agrada, né? Tipo, não é aquilo, nossa, preciso mostrar nada. Eu já me identifico, né, com os valores dessas coisas todas, assim, né? E com certeza, acho que esse pode ser um exemplo do quanto que a rede, né, nosso comportamento nas redes, ele pode ser positivo, sim. Porque, por exemplo, a sua provocação, Andrei, cara, talvez eu esteja mais aplicado ainda nos treinos, porque eu vou compartilhar esse conteúdo, né? Talvez eu esteja mais aplicado nos treinos ou mais motivado a correr, porque eu sei que tem pessoas que estão acompanhando, né? E, Você não está fazendo só por você, né? Isso acrescenta mais um tempero naquela fantasia que a gente comentou anteriormente, né? De como a gente quer se ver, né? De como que a gente quer se entender ali no mundo, né? Então, assim, todos esses fatores, né? Conseguiram me colocar em condições, né? Bem positivas para que tudo andasse junto, né? Para que tudo fluísse de alguma maneira, né? E então é claro que tudo impacta, né? É muito diferente, talvez, por exemplo, de alguém que trabalha com algo totalmente diverso da corrida, né? E, enfim, às vezes. E a gente já falou muito sobre isso, né? Até mesmo nesse rolê das marcas aí, das diversas marcas, que vai lá e pinça uma personalidade que é não sei da onde, e o cara cai de paraquedas no meio da trilha, então no meio do lugar, só para criar uma certa relação e chamar o pessoal, mas o cara não sabe nem o que é aquilo, nem viveu aquilo, é só para trazer, usar Sim, os seguidores dele para aparecer, é mais uma promoção sim. de um anúncio do que uma vida mesmo. Eu vejo isso muito como, talvez, né? Aí é uma opinião minha, assim. Acho que é um movimento equalizador que deve rolar, talvez mais daqui para frente, ou enfim, com o passar do tempo. Que eu acho que talvez trazer pessoas que já vivem as coisas, né? Para que elas compartilhem o próprio ponto de vista delas em relação a isso, né? Então, sempre vai ter alguém ali que é o cara gigante, né? Que tá vendendo audiência, tem uma audiência muito grande e tal, normal, isso sempre foi assim, né? Antes era um canal de mídia, hoje a própria pessoa é um canal de mídia. Mas eu acho que dentro dos pequenos nichos, né? Eu acho que faz muito sentido e tende a acontecer mais, por exemplo. A gente, por exemplo, no nosso caso, ter um aluno nosso falando do nosso produto, né? A marca ter uma pessoa que usa a marca falando da própria marca, né? A prova ter um cara que foi lá, se inscreveu 3, 4 vezes na prova como um embaixador da prova, né? Isso é legal de ver, né? Isso você não precisa verdadeiras forçar. conexões, né? E exatamente dessas conexões que a gente tem que pensar, né? A conexão do esporte, do porquê que se pratica o esporte, a própria atividade. Você se conectar não com uma marca, mas com uma ideia, né? Do que aquilo representa, se aquilo bate com você, seja numa assessoria esportiva, porque existem inúmeras assessorias esportivas, sejam os crews que hoje em dia tem, né? Que são os grupos de corredores, que a gente vai gerando uma comunidade em torno daquele esporte, daquela ideia. Então você vai nichando e criando dentro dessa ilusão uma ilusão coletiva, que como diria, né, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha conjunto é realidade. Então a gente acaba que transforma essa ilusão numa certa realidade, né? Quando a gente junta com pessoas que enxergam a mesma coisa e vivem a corrida. A corrida é muita coisa. Você vem trazendo para a gente uma perspectiva sua para a corrida, de quem iniciou, de quem viu e de quem expandiu dentro da corrida, vendo algo muito maior. E eu acho que com a sua exposição, com a conversa, né, de pessoas assim que vivem, muitas pessoas podem se conectar com essa ideia de achar que a corrida é só um negócio chato, aí depois vê que aquele negócio chato ela se expande e cresce, né? Você ganha mundo ali na corrida.
E dentro dessa perspectiva do mundo da corrida e das ilusões, fora o TMB, o que você ainda sonha com a corrida? De onde é que você estava? O que você enxergava da corrida naquele momento antes e agora? O que você vê, né? Porque vai expandindo, é um universo em crescimento, até o próprio boom dessa corrida, que não para de boom, 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 há um bom tempo. Para onde é que está expandindo a corrida que você vê e para onde é que está expandindo a sua ilusão de o que eu quero viver na corrida? Cara, como objetivos pessoais, assim, eu quero ser... Hoje eu penso, né? Sempre assim, que eu quero terminar as provas bem, né? Eu acho que... Eu não me considero alguém que deu saltos mirabolantes de distância ou, enfim, fez coisas que não dava para fazer na época. Mas teve várias provas, assim, até por questões dessas que são do ambiente, que eu terminei a prova andando. Não que não possa andar, a gente anda muito na trilha. Mas que eu terminei sentindo que eu poderia estar ali muito melhor, né? Não é nem melhor preparado, enfim. Mas, assim, uma infinidade de fatores que poderiam me dar condições para estar naquele momento de outra forma, né? Então, eu tenho vontade, sim, de fazer provas mais longas. Eu gosto de estar correndo bastante tempo. E eu gosto de estar correndo sozinho, cara. Isso é uma coisa que também acho que é... Muita gente vai dividir esse sentimento comigo, mas é algo que vale a pena falar, né? A gente encontra isso na trilha muito mais do que na rua, né? Por mais que você não fale com ninguém na rua, numa prova, tá cheio de gente ali em volta. Eu sempre treinei sozinho. Para mim, a corrida é um momento muito individual ali, de quase meditativo, assim. Então, a minha vontade hoje, assim, curto prazo naquelas, né? Mas assim, eu quero seguir fazendo provas longas, né? Igual esse 58, que ano passado eu sofri muito lá. E eu quero voltar esse ano para fazer ele de uma maneira melhor, né? Mas eu tenho... Sofrer menos. Tipo, eu quero chegar antes do jantar. Minha meta esse ano. Cheguei no escuro lá, falei que ia jantar com o pessoal. Não consegui. Esse ano eu quero pelo menos chegar ali no claro. Não quero usar lanterna, E esse não. ano vai ter a Casa CP lá, né, velho? Vai ter. Aí que dá mais vontade de chegar mais rápido, pô. Festinha, pós. Mas eu tenho uma parada que quero muito correr à noite, cara. Quero muito fazer uma prova dessas largando à noite, ou largando de dia, virando à noite. Porque eu acho que eu vou encontrar isso que eu tô falando aqui para vocês, né? Essa coisa de estar ali naquele ambiente, ouvindo, a gente começa a ouvir coisa ali que você nem sabe o que que é, né? Ou de onde vem, ou se existe mesmo, se eu tô ouvindo, se eu tô maluco. Mas acho que é esse tipo de conexão na corrida hoje que me chama a atenção. E aí, quando a gente vai falar sobre performance, digamos assim, né? Acho que a palavra cabe. Eu quero estar bem o suficiente para fazer isso de uma maneira legal, assim. Eu não quero me arrastar fazendo isso, sabe? Então, eu não vou ganhar, né, nenhuma prova. Mas eu não quero também me sentir forçando a barra, sabe? De tipo assim, porra, fiz metade da prova correndo, o resto eu já tava, assim, querendo sumir dali. Então, assim, quero estar bem para que esse estar bem até me proporcione curtir a experiência, né? Porque a hora que a gente tá ali muito desgastado, muito quebrado, né? Não dá para falar que você tá curtindo, né, a plenitude da coisa, né? Faz parte você fazer força e sentir que tá fazendo força. Agora, porra, andar 5 horas ali, você quer sumir dali, né? Acho que fica mais difícil sorrir, né? Nesses momentos, assim. Eu quero sorrir. A gente tá na vida para ser feliz. Sim. Cara, agora nunca diga nunca, viu? Sobre ganhar uma prova. Não, Sou prova viva disso. Claro que tem a situação tem que favorecer, né? Eu participei de uma prova para 300 pessoas, não sei se o Andrei lembra, o GPX aqui, que era um triatlon, e tinha uma corrida, né? No sábado, 300 atletas, 15 quilômetros, e eu ganhei. Essa foi a época do duatlon, não foi até melhor, sua? né? Não, foi na corrida mesmo. Era uma corrida na véspera de um triatlon que teria em Brasília, que é o circuito GPX Extreme, se não me engano, GP Extreme, né? E aí, cara, tinha um atleta ex-profissional, assim, entre os mais fortes na largada, que largou comigo, e quando eu vi, tava nós, eu e mais um treinador profissional, um treinador de corrida aqui de Brasília, né? Depois ele ficou e ficamos os dois. Eram 15K, no final ele deu uma escapada e quebrou, aí eu fui atrás dele, cara, ganhei e bati meu recorde nos 15 quilômetros. Sim, uma corridinha que apareceu e eu ganhei, então nunca diga nunca, pode aparecer essa oportunidade na sua vida ainda também. E você tava treinado, né? Tipo assim, sim, porque não é um milagre, você fez a força que tinha para fazer. Exato, foi 59 e pouquinho lá, os 15K. Cara, mas aproveitando aí para a gente até talvez entrar nas mensagens
finais aí, onde ele citou a North Face, né, que já se tornou parceiro de equipamentos e tudo mais, e entrando nessa seara, seu começo ali na trilha, o que foi fundamental você ter de equipamento, ou adquirir, acho que é importante a gente falar isso nesse episódio de hoje para a galera, né, o que você acha que é, assim, essencial para começar mesmo? Cara, acho que o tênis, né, começa pelo tênis, eu até já tive uma experiência trabalhando em provas, né, acho que vocês lembram lá naquele circuito do Nordeste lá, que eu fazia, trabalhando na organização. E a gente... É normal que às vezes tem provas que realmente dá para você... não oferece um desafio tão grande assim de terreno, você acaba se virando com um tênis normal. Só uma estrada de terra, às vezes, né? Um estradão, que você deu sorte ali, não choveu. Vai rolar bem. Mas eu acho que, cara, para as mínimas condições ali, vale a pena investir num tênis de trilha, que tem um grip bom, que vai te fazer ficar em pé. Essa história que eu contei na Indomit, né? Já era um tênis de trilha que eu tinha, né? Meu primeiro tênis de trilha. E eu não fiquei em pé porque realmente faltou técnica, assim. Agora, imagina se eu tô com tênis de asfalto ali, hein? Aí, cara, aí esquece. Mas acho que o tênis é importante. Até dentro da trilha, os diferentes grips, né, pro terreno que você vai encontrar, às vezes é interessante, mas para de início, assim, para de início, pelo menos, assim, que não precisa ser uma trava muito alta, algo mais no meio do caminho, que sirva para tantos os terrenos, né, os all-terrenos que eles falam. E aí, é lógico, esse tênis é interessante que você consiga, pelo menos, botar uns treininhos de trilha, né, no meio da sua rotina ali, para você não só treinar o terreno, mas treinar o pé no tênis, né? Porque não vai botar o tênis no dia da prova, né? Você precisa conhecer bem ali, ver se ele funcionou e tal, até dar uma maciada, digamos assim. Mas eu colocaria o tênis. Eu acho que é a hidratação. Aí, depende da distância, da preferência. Eu uso mochila, sempre gostei de mochila, para que você leve sua água, sua comida, né? E é algo que nos treinos longos vai fazer muito sentido, então você não vai usar só na prova, vai acabar usando também nos treinos, mas entra naquela nossa conversa da autossuficiência, né? Pô, você tem que levar suas coisas, levar sua água, levar ali um corta-vento, levar o que a prova pedir de obrigatório. Então, acho que a mochila, né, é muito importante, né, nesse caso. E, cara, fala mais sobre isso, Ana. Tem provas que exigem obrigatoriamente certos equipamentos, né? O que é mais comum nessa situação aí? Cara, eles botam muito a obrigatoriedade de um kit de primeiros socorros, que ele acaba variando de prova para prova, mas geralmente sempre tá lá um cobertor térmico, né, que é algo que se você tiver que passar um tempo na trilha, é aquele de alumínio, assim, sabe? Dobradinho. Nas provas mais longas, né? As provas mais curtas não tem isso. Geralmente, esses kits de primeiros socorros vai ter isso, um apito, né? Algumas mochilas até vêm com apito, que é para você se perder ali, precisar chamar atenção, né? E aí tem uma variedade de coisas, né, que as organizações vão mudando, né? Provas mais longas, que sobem muito, ou até de padrão mais internacional, né, cara? Que vem com regras às vezes de fora. Até o TMB, o André correu 100 lá, acho que teve que levar um fleece, né, por exemplo. Fleece é um casaco fininho, e tava fazendo tipo 26 camada, graus às 10 horas da noite, velho. Mas tem prova que realmente, por padrão, você vai ter que levar um corta-vento, às vezes um impermeável, né? E eles colocam também, geralmente, a questão da hidratação, né? Você tem que estar com um recipiente suficiente para carregar X de água, assim. Geralmente 1 litro, 1,5 litro, 2, não sei. Depende muito da distância e da organização. Mas você tem que ter sua água, né? Ou o recipiente para água, porque isso é uma coisa da trilha, né? Diferente de uma prova de rua, não tem copinho descartável na trilha, né? O PC é diferente. O PC é um lugar onde você vai abastecer as suas coisas, né? Você vai encher a sua garrafinha com água, com isotônico, com o que eles oferecerem, né? Você não vai descartar, não tem lixo na trilha, né? A ideia é essa, que você não descarte nada, óbvio, né? No mato. Então, assim, essa garrafa, por mais que você tenha pontos durante a prova para que você se hidrate, você vai precisar dela, né? Comida, enfim. Então, a mochila, ela é muito coringa para tudo isso, assim. Sim, você precisa carregar suas coisas, né? E esse negócio de hidratação também é interessante pensar que na trilha, por vezes, você vai usar de hidratação natural. Passar num riacho para tomar e tal, botar água ali. E é diferente, né? Quando a gente fala de garrafinha, são as garrafinhas flexíveis, né? Que também são interessantes de você adquirir para isso. Aquelas molinhas, eu tô sem nenhuma aqui por perto, não ia mostrar. Tanto o copo quanto a... Pega aí, Renan, mostrar. Mostrar para quem está vendo no vídeo, né? Quem está vendo em vídeo consegue ver. Você tá acostumado que aí ela dobra, ela fica pequenininha, né? Você suga, né? De sucção, fica balançando a água. Isso. Você carrega ela de uma forma muito mais fácil. Assim também os copos flexíveis, que você chega nos pontos de hidratação, você só coloca o copo ali,
toma e depois guarda o copo, né? Nada de jogar fora o copo. Mas isso já pensando em prova, né? Outro ponto que a gente poderia botar aqui, que não há necessidade as pessoas usam de material, de, de trilha, que seriam os bastões de apoio, né? Os trekking poles, que aí você pode utilizar isso, é muito utilizado em trekking, que seria caminhada na própria trilha, para você ter um apoio. Não necessariamente você precisa comprar um negócio desse para iniciar na atividade, mas é algo que pode te auxiliar ali também, já desde o começo você ir treinando, porque por vezes ele é um 4x4 quando você está na subida, e às vezes ele te auxilia na descida quando você está escorregando, você pode ir apoiando ele nos pontos. Sim. Mas para corroborar aí com o Renan, o principal mesmo seria o tênis, para você ter uma aderência melhor aí na trilha, de você sentir, você entender onde é que o seu tênis segura, onde é que ele não segura, que também a trilha tem muito disso, de você aprender. Tem lugar que não vai segurar, né? Não adianta. E aí você tem que pisar de uma certa forma, você pisa de uma forma diferente do outro, porque você sabe que ali vai escorregar, ali o tênis não vai segurar, né? Em outros que você pisa com segurança, que você sabe que ali ele segura. Então você vai conhecendo, né, o material que você tem nas mãos e você vai se integrando com aquilo, porque a tomada de decisão ela é muito rápida durante a trilha. Você vai correndo ali, você tem que ir pensando, é a tal da dupla tarefa. Por isso é que é importante você vivenciar o ambiente da trilha para ficar mais fácil de você sair vivo, se divertir e tudo mais. De equipamento, acho que é isso. Aí o que eu senti, assim, que, não sei, fez diferença para mim também bastante, acho que até porque, por estar nesse processo de querer treinar melhor, enfim, acho que o plano de treino fez ainda mais sentido para mim na trilha. Porque, por exemplo, aí eu comecei a treinar por hora, né, por tempo, ao invés de treinar por distância, igual treinava para rua, né? Então, ter um treinador me orientando nesse sentido, né? Por exemplo, como que eu faço para... Pô, tô na cidade, a prova vai ter subida. Como que eu faço para compensar isso, digamos assim? Onde que eu encontro altimetria? Como que ele vai fazer essa conta aí, né? Porque, no final das contas, tem que fazer conta, né? Como é que o treinador ele equaliza esse volume com intensidade para um cara que está na cidade, entendeu? E vou fazer um longo só. Então, assim, sei lá, vai botar 2 treinos no dia para eu treinar cansado, para eu correr de outro jeito, vai botar o treino de força. Como tem mais fatores na trilha do que no asfalto, eu acho que fica mais importante ainda você ter um profissional te acompanhando, né? Não que você não vá conseguir fazer, mas assim, se você aumenta os fatores, aumenta a distância, aumenta o risco, né? Vai ficando mais importante, né? Esse acompanhamento. Um nutricionista também é super importante. Você vai ficar tempão. Aí vou comer um negócio, vou passar mal na trilha, né? Quanto que eu vou consumir de tal coisa, né? Então, assim, esse tipo de coisa... vai te ajudar a não montar só a dieta, mas o cardápio para o dia, se for uma prova. E você tem que experimentar isso no processo também. Mas acho que essa coisa dos treinos e ter alguém que você consiga dividir esse seu objetivo, né? Faz muita diferença, porque eu me vejo assim, se eu não tivesse esse apoio hoje, me veria muito mais perdido treinando para uma prova de trilha sozinho, do que treinando para uma prova de asfalto sozinho, né? Até as referências, né, cara? De aprender o caminho só indo, né? Você vai lá e aprende o caminho indo, ao invés de você aprender o caminho com alguém que já foi, já pode te auxiliar no que fazer, a tomada de decisão em cada momento, e para você chegar lá mais construído. Viver, a gente só aprende vivendo, então o aprendizado da trilha, do treino em si, esse é o maior aprendizado de todos, a experiência, né, que você vai realizar. Mas pegando pessoas que já tenham essa experiência, que tenham conhecimento para te auxiliar, para você chegar a viver uma nova experiência já num patamar acima, isso se torna fundamental. E quanto mais longa é a distância que você vai percorrer, mais necessário é esse apoio, esse entendimento, essa inteligência que você tem que integrar dentro dos seus treinamentos. Essa modulação do que fazer, quando fazer, para você se preparar. Quanto mais distante, mais complexa fica a atividade, né? Quanto mais longa, melhor dizendo, mais do que distância é o tempo, né? Sim. Porque 21 quilômetros na trilha, muitas vezes, é muito mais do que 42 no asfalto. Né? Então, a gente tem que entender essa complexidade. Não é só porque você corre só 10 quilômetros na trilha que você não precisa de auxílio de alguém. Né? Claro. Porque tem muita mais coisa envolvida nesses 10 quilômetros do que nos 21, nos 42 quilômetros de asfalto. E eu acho que, assim, algo que eu sinto bastante hoje, né, que eu consigo perceber, é que, assim, muitas vezes a gente acha que precisa de um treino estruturado, uma planilha, né, que é o termo, né,
porque quer performar, né? Tipo, nossa, preciso de uma planilha porque eu quero ser muito rápido. Eu não preciso de planilha porque eu só tô correndo, né? Mas o que eu consegui entender na trilha também é que para eu curtir estar correndo, eu preciso da planilha, entendeu? Porque se eu não tiver a planilha, eu chego lá, cara, não consigo curtir nada, porque eu vou ter dificuldade ali, né? Vou me sentir despreparado, eu vou me sentir, enfim, não vou saber o que fazer, né? Vou estar fazendo um esforço ali, talvez que eu não estou preparado. Então, assim, às vezes a gente acha que a planilha é para só serve para que você performe muito mais, né? Mas eu acho que às vezes para o amador mesmo, para quem quer curtir, ela é tão importante quanto um cara que está buscando performar. Às vezes esse cara que está buscando performar, ele corre há tanto tempo, ele tem tanta noção, tão brabo que o ajuste ali para ele faz pouca diferença. Mas para quem está começando, para quem tem pouca experiência, o ajuste faz muita diferença, né? Então, assim, acho que até uma coisa que eu falo muito para as pessoas assim, que eu conheço, que vão começar a correr e tal, é que às vezes a gente acha que, pô, a assessoria não é para mim, não preciso ainda e tal, né? Eu acho que é muito pelo contrário, né? A gente tem que quebrar isso. A planilha não é para ser chata, ela é para ser mais legal ainda, né? É para saber o que fazer naquele dia. Tipo, oh, o que treino que eu tenho hoje, né? Pô, tem um treino diferente. Por que será que ele me passou isso? Pô, fulano, por quê que você me passou isso? Cara, isso é porque eu tô pensando naquela subida lá que você vai fazer e tal. Aí já faz a subida pensando, cara, tô sofrendo aqui nessa subida no treino, porque quando chegar lá na prova, vai ter uma subida dessa. E aí você vai na prova, vai ter a subida lá, e você fala, cara, treinei para ela. Isso é legal, né? Isso amarra tudo. Muito mais do que, tipo, no dia tocar a buzina da largada lá, você sair desinvestado, né? Sim. Eu falo muito, né, que a planilha é o plano de treino, né, com acompanhamento de um treinador, se for o caso, nós temos essas duas opções, mais do que te dar o treino em si, te dá compromisso, né, comprometimento com a agenda, né, de realizar, de conseguir ir fazer, mesmo que você não consiga fazer 100% do que está lá, já traz esse grande benefício, né, e como você citou aí a importância do acompanhamento, né, lembrando a todos que no Clube Corrida Perfeita, né, a opção aí do plano personal, a trilha se encaixa mais nesse plano, principalmente, você conta com o suporte de um treinador especializado também em trilha, que vive isso na trilha, temos vários profissionais aí que correm trilhas também, você pode conhecer clicando no link que está na descrição. E já que a gente falou de treinamento, né, de acompanhamento profissional, e eu perguntei para o Renan a questão de equipamentos que ele utilizou, o Andrei também trouxe alguns complementos, agora puxa a pergunta final para você, Andrei, em termos de orientação mais técnica mesmo, como profissional de educação física, para quem está desejando iniciar nesse universo, quais são as principais, seria as top dicas que você daria para a pessoa ter atenção nessa transição para a trilha? O que ela deve buscar, além do acompanhamento, obviamente, mas o que ela tem que entender dentro desse acompanhamento também? Enfim, o que você achar no geral que é importante compartilhar para quem está querendo sair do asfalto e cair para a trilha? Bom, primeiro a trilha vai exigir mais força, né? Você vai necessitar de mais força por conta da altimetria, que você sobe e você desce muito mais. Dificilmente você vai com uma trilha que seja uma trilha plana, né? Então você tem os morros, as montanhas, e esse subir e descer vai exigir mais da sua estrutura física, da sua musculatura, para preservar as suas articulações e tudo mais. Nesse ponto, então, a força é o que vai sustentar todo o resto, é o ponto principal. E depois disso é viver a trilha, é a questão de estar no ambiente para você entender a técnica que tem que ser aplicada, porque a gente tem as bases da consciência do movimento, a consciência do corpo, do corrida perfeita. Isso pode ser levado do asfalto para a trilha. Só que você tem que entender que a superfície embaixo de você muda. Então, o seu comportamento na parte de cima dessa superfície vai ter que mudar também. Mas os princípios de desequilíbrio, centro de gravidade, firmeza e estrutura do corpo para responder ao chão, isso são imutáveis, porque a física não muda. O que vai mudar é a superfície em si, se você está subindo ou descendo, e como que você vai se comportar nesse ambiente. Então, o corpo forte, consciente sobre onde que você está correndo, sempre vão ser fundamentais para você desempenhar ali essa boa atividade. E aí, como é uma transição de um lugar para o outro, por vezes a gente tem a força, a gente tem a capacidade fisiológica de exercer uma certa carga, né? Mas ir para a trilha com mais cuidado, ao invés de botar muita velocidade, o respeito ao ambiente, isso vai te ajudar, porque por vezes a gente tem muita potência no motor, mas não tem o controle para guiar nas curvas. Então você desce muitas vezes cheio de coragem, mas você não tem a técnica para fazer uma curva, né? Então você pode acabar caindo numa ribanceira. Então esses primeiros passos, já ao entrar, entender o ambiente, por vezes vale a pena ser um pouco mais medroso e tirar o pé
do que já vir achando que pode tudo e escapar na curva, escapar em algum lugar, torcer um pé. Porque a velocidade na trilha, às vezes você não tem o espaço necessário para frear, né? Então acho que é basicamente isso. Beleza. E você, Renan, que teve aí essa transformação na sua relação com a corrida, né? Creio que também é uma transformação de vida, né? Muda os seus hábitos, muda a sua rotina em casa. O que você teria para compartilhar como mensagem final aí para quem está pensando em trilha, para quem também não está pensando, está aqui aleatório, curtindo a conversa e não cogita isso? Qual seria a sua mensagem? Cara, eu acho que é algo até que a gente já falou aqui. É muito bacana ver a corrida chegando cada vez para mais pessoas, né? Mais pessoas experimentando a corrida. E você vai acabar experimentando, vai começar de alguma forma, né? E é comum que a gente comece da forma que a gente está mais habituado a ver por aí, né? Então, assim, depende do tipo de conteúdo que você consome, enfim, de como que a corrida chegou para você, quem te apresentou a corrida, talvez seja essa cara que você vai dar para a corrida, né? Você vai enxergar a atividade a partir desse ponto de vista. E o que eu queria dizer é que para que você, claro, experimente, né? Dê esse primeiro passo, mas que busque, dentro da corrida, encontrar a cara que você mesmo dá para ela, né? Porque como eu compartilhei aqui nesses anos todos, eu já enxerguei a corrida de várias formas, né? Eu já tive mais apaixonado por ela, eu já quase terminei com ela, né? Hoje a gente voltou, digamos assim. Então, assim, eu acho que é não reduzir, né, a corrida, né? Não reduzir as coisas a uma coisa só, porque ela é bem complexa, né? E ela dá muitas possibilidades. E lembrar que talvez você só não encontrou a forma que mais faz sentido para você, assim, sabe? Então, é se permitir experimentar as coisas, ter menos coisas pré-concebidas, né? Menos expectativas, assim, pré-concebidas, estar mais aberto para esses estímulos. Então, assim, se você vai para a trilha e você é alguém que já corre, né? Acho que é comum que a pessoa que vá para a trilha já tenha tido contato com a corrida no asfalto antes, é se desprender um pouco dessa referência que você tem do asfalto para viver as coisas da trilha que são diferentes dessas do asfalto e são muito boas, né? Então, você tem que, primeiro, ali surge a vontade, e aí você tem que estar disposto a vivenciar a experiência, né? E se entregar um pouquinho a ela, né? Então, acho que é isso. Acho que você sempre esteja buscando a sua, né? A sua forma de fazer, ou o que faz mais sentido para você. E você não precisa nem seguir o que as outras pessoas fazem, né? Por exemplo, a relação delas com a corrida ela pode ser diferente da sua. E nem por isso também você é melhor do que as outras pessoas, né? Porque cada um tem a sua possibilidade ali, sua história, tá vivendo outras coisas também, porque a vida é muito mais do que só a parte da corrida, né? Ela é um pedaço da nossa vida. Tem um monte de outras coisas acontecendo na nossa vida enquanto a gente tá ali como corredor. E acho que vai manter a gente correndo por mais tempo é esse sentido, né, na atividade e essa flexibilidade ali de se permitir viver as etapas, né, as fases ali, de acordo com o que está rolando em volta, né? Então, assim, talvez seja menos cobrança, seja mais entrega, presença, né? E é menos cobrança, mas sempre tentando entregar o seu melhor, né? Só que o seu melhor não vai ser o mesmo sempre. Show de bola, né? Alguma mensagem também final, Andrei? Ou as suas já estão dadas? Divirtam-se. É sempre uma questão, é sempre o que você tem que buscar. É uma experiência e se divertir no processo, se divertir no todo, porque não tem linha de chegada, né? Tudo é treino, tudo é experiência, aproveite essa decisão e tente fazer isso de uma forma divertida. A vida já tem muita coisa pesada para que você escolha mais uma coisa que pese a sua vida ao invés de elevá-la. Então, divirta-se. Isso aí. E para você que teve conosco, né? Muito obrigado pela presença. Obrigado pela sua presença também, Renan, mais uma vez aqui. Espero que a gente volte aí, talvez criar uma editoria só de trilha, né? Falar das provas que vocês vão, trazer outros convidados também. Acho que pode ser bem legal. Certamente. E reforçando, né? Se você não conhece o Corrida Perfeita, o link está aqui na descrição. Você conta com todo o suporte
para a sua corrida, seja na trilha, seja no asfalto. Nós temos uma metodologia completa para te ajudar, acima de tudo, a alcançar a sua corrida perfeita, como foi falado aqui hoje no episódio, de você viver com plenitude, com saúde, curtindo, terminando bem, querendo a próxima. Então, nós temos desde os treinos de corrida em si, o acompanhamento do treinador, as orientações técnicas, biomecânica, a parte também de treino de força, treinos educativos, enfim, tudo que você precisa em termos de treinamento, você encontra dentro do Clube Corrida Perfeita. Confira na descrição todos os detalhes e vem treinar conosco. Aí são milhares de pessoas que já estão experimentando uma nova relação com a corrida, tendo esse acompanhamento e o suporte da nossa metodologia. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, então, ficamos por aqui e até o próximo papo, próximo, inclusive, com trilha, quem sabe, né, Renan? De novo aí juntos. Tô pronto. Valeu, então, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.